Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar de um anime que acabou de estrear, as minhas primeiras impressões do primeiro episódio de Violet Evergarden, que acabou de sair pela Netflix e foi produzido pela Kyoto Animation. Diferente do formato que geralmente as coisas saem pela Netflix, não saíram todos os 14 episódios previstos de uma vez só. A gente tem lá na Netflix até o momento, no dia 11 de janeiro, que é quando eu tô gravando isso aqui, um episódio apenas. E é com esse um episódio, sem eu saber absolutamente nada sobre a light novel na qual o anime é inspirado, que eu vou trazer aqui as minhas impressões. Então fiquem avisado que eu não sei nada da obra, não sei nada sobre o futuro, não sei spoilers, vou realmente falar apenas com base em um episódio. Como eu falei, Violet Evergarden é baseado em uma light novel de Kana Akatsuki e já existia um hype muito grande mesmo antes do anime estrear. Muita gente estava esperando já que ele fosse muito bom, os trailers já revelavam um gráfico muito bem feito, que se confirmou nesse episódio, eu vou comentar já sobre isso. É claro que com um episódio apenas eu jamais poderia dar um veredito, algo fechado, não é isso e ponto, mas eu vou trazer todas as minhas impressões, o que eu achei, o que eu acho que tá muito bom, o que talvez esteja faltando, enfim. Vem comigo nesse vídeo então e já aproveita pra curtir se estiver gostando e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Muitas coisas dos trailers que saíram ainda não foram mostradas nesse primeiro episódio, que parece ter tido a vontade ali de nos situar um pouquinho mais na situação, deixando vários mistérios, deixando várias coisas sem resposta, o que não é exatamente um problema, mas a história não exatamente avançou muita coisa, porque a história se valeu ali de muitos flashbacks pra justamente te explicar certas coisas e no presente em si evoluiu pouquíssimo. A gente acompanha ali então a Violet, que a gente sabe que no passado lutou numa guerra, ela servia ali ao Major Gilbert e parece que ela era de alguma forma escondida de outras pessoas, pouquíssimas pessoas dentro do exército sabiam da existência dela e segundo um personagem que a gente já conhece chamado Rollins, algumas das poucas pessoas que conheciam ela diziam que ela não tinha coração, que a única coisa de humana que ela tinha de fato era aparência e que ela era apenas usada para matar, ela era uma arma de matar, totalmente fria e sem sentimentos. E aí parece que ela se fere muito na guerra, é mandada para o hospital e parece que esse Major Gilbert, que ela já nas primeiras cenas mostra que era bem ligada a ele, se fere muito também e eles começam o anime separados. Mas a guerra acabou e a gente inicia o episódio justamente no dia em que a Violet teria alta, mas a gente não sabe o que aconteceu com esse tal Major Gilbert, que ela tem um apreço muito grande claramente, e a partir disso, dela saindo, não sabendo o que aconteceu, a gente aqui como espectador fica achando que talvez ele tenha morrido ou algo muito trágico aconteceu, mas a história começa justamente do que a Violet fará dali pra fora. Já já eu volto pra falar um pouquinho mais da Violet, do tom que a história escolheu, o que a gente pode esperar, qual o estilo da história, enfim, mas agora eu quero falar de aspectos técnicos, que é algo que eu acho que vai ser uma unanimidade nas críticas todas, porque os gráficos são de fato muito bonitos, os traços são muito bons, o character design, né, a construção dos personagens é lindíssima, é muito bem feito, os personagens estão muito bonitos e todo o cenário tá muito bonito, as cores são muito vivas. Poucas vezes eu vi cores tão vivas, tão iluminadas quanto a gente vê em Violet Evergarden, tá muito bonito. Nesse único episódio a gente teve pelo menos duas cenas que se valeram de time-lapse, sabe quando a cena passa muito rapidinho pra mostrar ali a passagem de tempo, que foi algo diferente, não me lembro de ter visto isso em outro anime, sinceramente, não dessa forma tão bem feito numa animação. Tem enquadramentos muito bons e além dessa animação e gráficos excelentes, a gente tem também uma trilha sonora muito boa, que combina com cada cena, ela é usada de forma muito equilibrada pra passar cada sentimento e eventualmente, quando não tem necessidade de trilha nenhuma, quando a gente precisa de um silêncio na cena, também existe o silêncio. Então, realmente, o hype sobre os aspectos técnicos, sobre como esse anime seria incrível, talvez um dos melhores animados dessa temporada, um dos melhores animados de toda a história, isso com certeza se confirmou. Fiquei muito feliz com o que eu vi. Voltando para a história em si, a gente realmente não tem muito mais sobre a Violet, além desse comecinho que eu expliquei. Não até o primeiro episódio. Apesar da gente ter esses pequenos flashbacks dela na guerra, dela com o Major Gilbert, da gente descobrindo que ela se feriu muito, que ela de alguma forma não conseguiu evitar que ele também se ferisse. Parece que ela perdeu os braços e aí na recuperação dela ela estaria com 2 braços novos de prata diamantada, segundo a tradução ali. Braços, inclusive, que ela estaria ali se adaptando aos novos movimentos e tudo. Mas para além disso, a gente não sabe por que ela estava servindo ao exército, por que ela era utilizada como uma máquina, inclusive tendo a sua existência e utilização no exército escondida da maioria, e por que ela era considerada como alguém sem sentimento, por que ela, inclusive, não compreende os sentimentos humanos também. Tem uma cena que ela ali olha algo, uma pedra, que lembra os olhos do Major Gilbert, por quem ela sentia algo muito forte, e ela segura ali o peito e não consegue explicar aquela sensação, aquele sentimento, não consegue nomear aquilo que ela está sentindo. Talvez amor, não sei, e não sabendo o que aconteceu com Gilbert, se ele morreu, porque esse cara que é o Rollins, que era um tenente-coronel do exército, e encontra a Violet no hospital pra levá-la de lá, teoricamente a pedido do Gilbert, ele não responde pra ela o que aconteceu com ele, mas sempre parece ali meio constrangido quando ela pergunta se ele tá vivo,
motivo. Por isso que a gente fica achando aqui, eu que não sei o que aconteceu na light novel de fato, achando que ele pode ter morrido. Apesar de todos esses pequenos flashbacks, apesar do episódio ter sido muito construído para dar algumas pequenas localizações pro espectador para ele entender o que ele vai assistir, apesar disso, muita coisa fica em aberto. E é bom dizer que, embora estejamos falando de uma guerra, um período pós-guerra, uma pessoa que passou por toda essa questão da guerra e tem alguns dramas que a gente ainda não sabe, parece ser uma história predominantemente dramática. A gente parece ter uma história muito introspectiva. Violet é uma personagem muito introspectiva, que agora na vida dela, sem o major dela, sem ter regras para obedecer, sem ter uma guerra para lutar, porque a guerra teria acabado, eles teriam ganhado, sem ser utilizada como uma arma que ela sempre foi, sem matar pessoas, sem precisar obedecer ninguém e tendo que lidar com suas próprias escolhas, tendo que tomar suas próprias decisões, dali pra frente ela precisa se descobrir e lidar com toda essa tristeza que ela tá e essa angústia que ela tá por essa perda que ela teria tido, por essa ausência de alguém que era muito importante e uma ausência de um propósito, talvez. E ela acaba começando a trabalhar pro ex-tenente-coronel do exército, Hodgins, uma espécie de agência postal, uma espécie de correios e tal, e ela decide trabalhar como uma autônoma de auto-memória, que seria uma espécie de dolls, dá a entender que não seriam exatamente seres humanos, que teriam capacidade de compreender os sentimentos humanos, e nesse local, nessa espécie de correios lá, elas teriam a função de escrever para pessoas que não soubessem escrever ou que não conseguissem se expressar na escrita, elas conseguiam transcrever sentimentos daquela pessoa, usar palavras para poder transcrever tudo aquilo que uma pessoa desconhecida qualquer estava ali tentando passar numa carta para outra pessoa desconhecida. E a Violet deseja ter esse mesmo entendimento, ela deseja ter esse entendimento por causa de uma experiência própria. Talvez para entender o mundo, e eu acho que entender o sentimento, entender o amor, entender por que o Gilbert um dia disse eu te amo pra ela, o que é eu te amo, eu acho que tudo isso demonstra que vai ser um anime de fato, como eu falei, muito introspectivo, sobre a descoberta dela do mundo pós-guerra, do mundo sem guerra, do mundo sem a função que ela tinha antes, onde ela se localiza nesse mundo, quem é ela, quem são essas outras pessoas, como se relacionar com elas, com todos esses mistérios, com tudo que a gente não sabe, com essa expectativa da explicação do que será a Violet, do que ela vai viver dali pra frente, se vai ser uma monotonia dela descobrindo os sentimentos de uma forma totalmente pacífica, opaca, sem emoção, ou se vai ter algo a mais para que essa jornada dela, o que será que virá daqui pra frente, fora o que a gente vai descobrir do passado, mas o presente e o futuro, né? Eu fico muito curiosa sobre qual potência eles vão trazer pra história. Mas eu acho que se você estava com alguma expectativa qualquer de que essa história seria muito agitada, com muita ação, com muito sangue, existe sangue no primeiro episódio? Existe. Acho que pode existir mais, mas eu acho que a carga de emoção, pelo que parece até o momento, a carga emotiva, o drama, vai ser algo muito mais nesse clima do que algo de muita luta e porradaria e guerra e tal. Eu acho que isso, se tiver, eventualmente vai ser um segundo plano, não vai ser o principal. Ah, então quer dizer que é só um anime bonito, chato, monótono, mas com cores e gráficos lindos? Não acho que é isso. Ele me captou, ele me cativou, eu tive vontade de continuar assistindo depois, fiquei triste que não tinha o segundo episódio, tanto é que decidi vir gravar as primeiras impressões antes de qualquer coisa, então eu não acho exatamente que é um hype furado. Eu acho que é um anime que vai ser bom sim, dentro do seu estilo, dentro da sua proposta, pelo menos eu espero que seja. Achei que foi um primeiro episódio bom, não foi uma abertura excepcional, incrível, a melhor abertura possível. Eu acho que ficar nessa escolha de construir um pouquinho só do que é a Violet, não avançar, talvez façam com que algumas pessoas achem tedioso, porque não teve uma ação, algo que desenrolasse, deixasse um cliffhanger muito forte, para que as pessoas continuem assistindo depois do primeiro episódio, mas teve seu potencial para cativar sim, e realmente os elementos gráficos e técnicos são excelentes, não decepcionam de forma alguma, e eu acho que qualquer um que bater o martelo sobre o anime é bom mesmo, o anime é muito ruim, ou qualquer coisa nesse momento vai ser leviano, ainda não dá pra saber. Acho que foi uma boa estreia, uma boa abertura, me mostrou um pouquinho mais a que veio. É claro que um anime pode totalmente enlouquecer e mudar totalmente o tom dali pra frente, mas eu acho que até o momento ele tá bem ali estruturado no que ele é, e as eventuais dúvidas e curiosidades estão sim me fazendo querer assistir daqui pra frente. Maravilhoso, excepcional, me emocionei muito, fiquei muito animada? Também não é pra tanto, não é tanto assim, mas a princípio foi bom, os elementos positivos se sobressaem com certeza. E agora eu quero saber a sua opinião, o que você achou da estreia de Violet Evergarden. Eu sei pelos comentários de vocês que muita gente tava esperando pra caramba, eu quero saber se vocês se decepcionaram, se vocês gostaram, se vocês gostaram mais ou menos, deixa aqui embaixo sua opinião. E assim que o anime acabar, especialmente se vocês quiserem, eu vou trazer a review então de tudo. Não esquece de curtir esse vídeo porque isso me ajuda pra caramba. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, vamos tentar chegar aqui a 200 mil e logo em breve. E a gente se vê então em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!